Amém, amém. Primeiramente, eu quero agradecer, pastor, a oportunidade que o senhor está me dando, pelo convite que o senhor fez, né? Fiquei bastante feliz quando o senhor me fez esse convite lá no início do ano, né? A gente começou a falar sobre esse assunto, mas aprove a Deus que não fosse um evento presencial, mas que a gente pudesse fazer nesse modelo que estamos fazendo e, de qualquer forma, termos a oportunidade de abençoar outras pessoas. Muito obrigado, pastor. Que Deus continue abençoando o senhor, a sua família, o seu ministério, junto com o pastor Josué Gonçalves, e tudo isso que Deus tem feito através de vocês para abençoar famílias. Glória a Deus por isso. Antes de começar, eu queria ler dois versículos aqui na Bíblia, no livro de Romanos, capítulo 12. A gente está vivendo um momento, né, durante todo o acesso à informação. Então, a pergunta que eu faço é: o que é que você vai fazer com essa informação? Essa informação serviu apenas para você tá ouvindo, tá sendo ministrado aqui, mas não anotou nada, não escreveu nada, vai deixar tudo isso passar, tudo isso sumir? Ou você vai utilizar desse dia que você passou aqui, dessas horas, desses momentos que você passou aqui, para mudar a sua vida, para transformar? Porque aqui no capítulo 12 do livro de Romanos, no versículo 2 e 3, diz o seguinte: não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixe que Deus os transforme. É justamente sobre isso que eu quero que vocês entendam. Nós precisamos ser transformados, mas não é uma transformação simples, não é uma transformação de um momento. É uma transformação por meio de uma completa mudança da mente. Ou seja, Deus quer estar usando este momento, está usando este tempo para fazer uma mudança completa das nossas mentes. E essa mudança completa das mentes vai incluir a mudança dos nossos hábitos, a mudança da nossa capacidade de tomar decisões, a mudança na nossa capacidade de transformar aquilo que estava parado em algo que vai se movimentar, sair da inércia, né? E continuando aqui, da mente de vocês, assim vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele. Então, à medida que a gente deixa que Deus venha transformar a nossa mente, que Deus venha transformar os nossos atos, que Deus venha transformar tudo que existe, não só aqui, mas no nosso corpo, a gente vai permitir que tenhamos, ou seja, Deus vai permitir que tenhamos acesso ao que é bom, perfeito e agradável para Ele. Amém? Então, vamos lá. O pastor pediu para eu falar sobre duas coisas específicas. Eu vou começar falando sobre ele pediu para falar sobre a vitamina D e sobre a testosterona, a libido, essas coisas assim. Eu vou terminar com a testosterona e vou começar falando do colesterol. Aí você vai me perguntar assim: o que o colesterol tem a ver com a vitamina D, tem a ver com a testosterona? Então, a gente está vivendo um momento em que a indústria está pregando que o colesterol tem que estar lá embaixo. A gente está vivendo um momento em que a indústria está dizendo assim, ó, todo mundo tem que ter o colesterol bem baixinho, que é para se proteger, para não ter infarto, para não ter AVC, não ter sei lá o quê. Aí a gente pega trabalhos mais recentes que falam a respeito do assunto, da história do colesterol, de infarto, papapá, vai ver que pacientes que têm infartado, eles não necessariamente têm um colesterol alto. Pacientes que têm tido AVC, eles não necessariamente têm colesterol alto. Aí a indústria vem e
introduz uma tal de uma estatina, né? A civastatina, a atorvastatina, essa estina toda da vida aí, com o objetivo de baixar o colesterol. Eles querem que o mundo inteiro use essa substância. Mas se os trabalhos mais recentes mostram que aquelas pessoas que têm infartado, elas não necessariamente estão com colesterol alto, então por que necessariamente eu tenho que baixar o colesterol aos níveis que eles estão dizendo que tem que baixar? Né? Então, assim, estou trazendo isso aqui para que vocês pensem, né? Pensem na informação que vocês têm e tentem buscar, né, conhecimento, tentem buscar informações de fontes seguras, aonde vocês vão pensar e avaliar aquilo que a mídia está falando, aquilo que a indústria está pregando e por aí vai. Por que eu estou falando isso? Porque a vitamina D, que a gente sabe que não é uma vitamina, que a gente sabe que é um hormônio, né? E vale salientar, é o único hormônio no nosso corpo que existe receptor para ele em todas as células do nosso corpo. Então, assim, a vitamina D, ela tem como molécula mãe que vai originar a vitamina D o colesterol. Então, se eu não tenho colesterol, eu não tenho vitamina D. Olha que interessante. Aí a gente sabe também que a vitamina D, ela é regulada, né? Ou seja, existem cerca de 250 genes diferentes que vão regular a vitamina D, tá? E ela, quando ela está ativa, ela pode interferir de forma positiva, né? Ou de forma negativa, dependendo se estiver muito baixo, se estiver muito alta, de forma estratosférica, né? De forma interferir de forma em cerca de 10 mil genes diferentes. Aí a gente vê se esse hormônio é tão importante assim, por que ele esse hormônio, né? Por que eu não posso me utilizar dos meios naturais para que esse hormônio esteja alto? Aí a gente vai entrar. Como é que Deus... Olha, Deus é lindo, Deus é perfeito. E Ele nos ama tanto que o colesterol que a gente usa para transformar, para ativar, para construir a vitamina D, não necessariamente é o colesterol que a gente ingere via oral. É um colesterol que nós produzimos. Então, esse colesterol que vai ser transformado em vitamina D, a gente normalmente é o colesterol que nós produzimos. E não necessariamente aquele colesterol que o povo tanto fala, tem que baixar o colesterol, não sei o quê, é um colesterol ruim. O que faz a diferença entre esse colesterol bom e o colesterol ruim? É justamente aquele colesterol que foi oxidado. Então, se a gente tem um sistema antioxidante eficiente, se nós fazemos suplementação de antioxidantes e por aí vai, a gente vai proteger esse colesterol dele ser oxidado. Uma coisa. Segunda coisa, se a mídia prega, não, você tem que se proteger do sol. Para se proteger do sol, você mete protetor solar dos pés à cabeça. Aí, se você está fazendo isso, você não vai ter produção você não vai ativar a sua vitamina D. Por quê? Olha como Deus é lindo. Primeiro, ele fez com que o colesterol fosse produzido através de a vitamina D fosse produzida através do colesterol que eu produzo, que o meu corpo vai produzir. Segundo, essa vitamina D produzida, ela vai para a nossa pele. E uma vez na pele, ela só depende de uma coisa para ser ativada. Porque quando ela é produzida de uma forma inativa. Ela só depende de uma coisa para ser ativada, de um cara chamado Sol. Olha como Deus é lindo. A gente produz o colesterol, que vai se transformar em vitamina D e que vai ser ativado pelo Sol. Mas aí a gente tem um problema, o tal do protetor solar. A gente tem outro problema. Não estou dizendo aqui que não é para usar. Tem as suas indicações, tem os seus momentos. Por exemplo, o cara
vai passar o dia inteiro plantado lá na praia. O cara vai fazer um serviço que vai ter que andar muito na rua. Então, assim, existem situações, né? A gente tem que saber ponderar uma coisa e outra. Se você fizer o uso do sol em aproximadamente por um tempo de 20 a 30 minutos, é mais do que suficiente, de 3 a 4 vezes na semana, para que você comece a ativar uma quantidade satisfatória de vitamina D para você. Só que não é o que eu encontro no consultório. Eu tenho visto consecutivamente, né, pessoas com índices de vitamina D lá embaixo. Aí o que acontece? Se você não tem vitamina D, vão surgir várias doenças. Se essa vitamina D ela ajuda a regular cerca de 10 mil genes diferentes, imagina o que a ausência dela vai provocar no nosso corpo, né? Quando ela está em níveis satisfatórios, aí você fala, lá no laboratório fala que o nível satisfatório é de 20 a 100. O que a gente tem que entender com isso? De 20 a 100 é uma média, é um número matemático. Eles fazem uma média, a maior parte da população tem aqui, a maior parte da população tem lá, junta tudo, faz uma média, é isso aqui, é esse intervalo aqui. Porém, a gente sabe para que a vitamina D ela exerça as suas funções de forma satisfatória, ela precisa estar em níveis satisfatórios, que esses níveis satisfatórios ele vai acima de 40. Né? O que estiver abaixo de 40 está precisando de um solzinho, está precisando de uma suplementação. E com níveis ótimos da vitamina D, a gente vai ter proteção contra câncer, principalmente o câncer coloretal, câncer de intestino. A gente vai ter proteção contra depressão, né? O pastor Cléo Holanda estava aí falando, né, sobre toda essa situação, né? A vitamina D vai nos ajudar a nos proteger de quadros de depressão, né? A vitamina D também vai ajudar a prevenir, veja só, como ela interfere também na produção de colagenase, na renovação celular, na nossa imunidade, ela vai ajudar a prevenir o envelhecimento. Você vai envelhecer com uma velocidade menor, né? Que paradigma, olha que coisa contraditória. A indústria fala que o colesterol tem que estar lá embaixo. Se eu não tenho colesterol, a minha vitamina D vai estar lá embaixo também. Porém, se a vitamina D ela estiver lá em cima, né, estiver em nível satisfatório, acima de 40, ela vai me proteger contra doenças cardiovasculares. Vai me proteger do infarto, do AVC, da trombose. Olha só que situação contraditória, né? Então, assim, a gente tem que analisar bem as informações que a gente escuta por aí, né? Porque a gente sabe que existe uma indústria por trás de tudo isso que quer vender, né? Eles estão preocupados em vender. Eu ia falar outra coisa, mas deixa aí, cenas dos próximos capítulos, né? Essa mesma vitamina D, ela vai ajudar a manter a nossa massa óssea, vai estimular o ganho de massa muscular, ela também vai ajudar na prevenção de hipertensão, na prevenção de diabetes. Ou seja, a vitamina D, que a gente sabe que não é uma vitamina, é um hormônio, ela é de suma importância para a nossa saúde. Então, é importante, sim, que você tome banho de sol, 15, 20 minutinhos, bota uma camisetinha, um shortinho, vai lá, dá uma rodadinha, dá uma corridinha no sol lá durante 20 minutinhos, meia hora. Tá ótimo, tá satisfatório. Você conseguiu ativar a sua vitamina D, vai ficar feliz, seu dia vai ser mais feliz porque você praticou uma atividade física, seu dia vai ser mais feliz porque você aumentou os seus níveis de vitamina D. Todo mundo ganhou com isso, tá? Então, assim, para a gente terminar com relação à vitamina D, é importante que ela esteja acima de 40, para que a gente tenha aí níveis satisfatórios, né, da vitamina D, tá? E com isso a gente vai estar se protegendo aí de um monte de coisa, inclusive câncer de pele, né? Mas sente, às vezes eu falo demais. E
como eu comecei a falar do colesterol, aí vocês vão me perguntar, tá, tudo bem, colesterol. E o que é que a testosterona tem a ver com colesterol? Gente, vocês não sabiam que a testosterona, como a vitamina D, também vem do colesterol? Então, se eu não tenho colesterol, eu não tenho vitamina D. Ou eu não tenho testosterona. E agora? Vai fazer o quê? Está todo mundo aí usando estatina, todo mundo aí fazendo uso desse lance aí, dessa medicação aí para baixar o colesterol. E o resto? Né? Eu tenho um professor que dizia assim, que diz assim, não tem problema, todo mundo usa estatina, todo mundo usa essas medicações aí, vai ficar, entre aspas, bem grande, né? Vai ficar livre dos problemas cardiovasculares, porém, vai ficar todo mundo broxa, né? Ninguém mais não vai haver mais reprodução e acabou a humanidade na Terra. Legal, né? Então, da mesma forma que a testosterona vem do colesterol, a gente tem os estrogênios, que são os hormônios principais das mulheres, que vêm do colesterol. A gente tem o cortisol. Gente, o cortisol, ele é um hormônio que vai ajudar a gente nos momentos de estresse. A gente está vivendo uma situação muito complexa nesses dias, em que pessoas têm perdido o emprego, pessoas têm tido aumentado os quadros de depressão, aumentado os quadros de ansiedade, de angústia, de medo, né, diante de toda essa situação que a gente está vivendo. E se o seu colesterol está lá embaixo, a sua produção de cortisol também vai estar prejudicada. Se você não tem cortisol, o seu corpo não tem condição de se proteger contra os momentos de estresse, porque é o cortisol que vai te segurar nesse momento de estresse. Então, se eu não tenho um colesterol satisfatório, lá se vai o cortisol. Aí, o que vai acontecer? Tem muita gente, outro dia o pastor Paulo estava falando que filho aí nascendo daqui a 9 meses e tal, não sei o que a pessoa ia mandar ver e tal. Só que ele não estava vendo isso. Ele estava vendo justamente o contrário. Estava vendo pessoas se separando, pessoas sem vontade de ter relações sexuais, pessoas com baixa libido. Ou seja, aonde que entra toda essa história aí, a história do estresse? Vamos lá. Eu falei que o colesterol é a molécula mãe. Eu tenho um PowerPoint muito bom desse negócio aí, mas eu não sei jogar na tela aí, então eu vou desenhar aqui com minha mão, tá? Vou encenar aqui com a minha mão. Então a gente tem o colesterol como molécula mãe de todas essas substâncias que eu falei, da pregnenolona, DHEA e por aí vai. Aí o que acontece? Desse lado de cá, né, quando a reação desvia para o lado de cá, eu vou produzir os estrogênios, vou produzir a testosterona e tal. Quando a produção desvia para o lado de cá, eu vou produzir progesterona, vou produzir cortisol e tal. Aí o que vai acontecer? No momento de estresse, no momento de ansiedade, o seu corpo vai pensar assim: olha, nesse momento eu não preciso reproduzir, eu preciso sobreviver. Porque se eu não sobreviver, depois eu não posso reproduzir. Se eu pensar em reproduzir agora, pode ser que eu morra. Aí o que ele faz? Ele pega toda a produção e desvia para o lado de cá. No que ele desvia para o lado de cá, eu vou estar dando preferência para a produção do cortisol, para fazer com que você resista a esse momento, fazer com que teu corpo resista a isso daí. E a ansiedade é uma grande inimiga de todo esse processo, porque ela vai ativar isso aqui. Tá? A ansiedade vai ativar isso aqui, o aumento da produção do cortisol. Em contrapartida, toda essa outra cadeia que vem para o lado de cá, ela vai ter a sua produção muito reduzida. Aí tá a explicação porque ninguém quer fazer sexo, a libido está lá embaixo, ninguém tem energia, ninguém tem ânimo, ou seja, tá
tudo bagunçado por causa da ansiedade, do estresse que foi gerado nessa situação toda que a gente está vivendo, que deslocou a produção para esse outro lado. Aí, o que a gente tem que fazer? Né? O pastor Cleolanda estava ajudando a gente aí nesse sistema. Ou seja, todo mundo que falou aqui trouxe uma palavra de incentivo. Né? O Javier, mais cedo, estava falando lá da gente preparar as nossas emoções, né, para a gente ter uma eficiência melhor em tudo aquilo que a gente vai fazer. Mas se as nossas emoções elas estão comprometidas, a nossa eficiência também vai estar comprometida. Então, como é que eu vou superar o pós-pandemia se eu estou derrubado? Como é que eu vou superar? Como é que eu vou viver essa transformação que Deus está pedindo para a gente, que Deus está oferecendo para a gente, se as minhas energias estão lá embaixo? O que a gente tem que fazer? Primeira coisa, colocar o pé no freio da ansiedade. Existem N formas de fazer isso. Né? Existem alguns produtos no mercado de forma natural para você fazer isso. Né? A gente pode manipular alguma coisa para te ajudar a melhorar essa ansiedade. Segunda coisa, existe um negócio chamado exercício. O exercício, ele nos ajuda a controlar a ansiedade. Como? Primeiro que você, durante a prática do exercício, é um momento em que você desliga a sua cabeça, porque você está focado ali no exercício, você desliga a sua cabeça de vários outros problemas que estão ao seu redor. Como consequência disso, você vai aumentar uma substância chamada dopamina. Dopamina? Peraí. Tem mulheres que falam assim, doutor, eu tenho dificuldade de ter orgasmo, eu não tenho desejo sexual e tal, não sei o quê. Necessariamente a testosterona dela está baixa. Pode estar também. Muitas vezes está. Porém, é muito comum a gente encontrar a dopamina baixa. Porque a dopamina, ela ativa na mulher, de forma bem interessante, o desejo pelo ato sexual, a libido. Na mulher, ela é ativada pela dopamina. Então, com a atividade física, você vai estimular a dopamina. Porque quando você faz regularmente a prática do exercício, o seu corpo produz dopamina e essa dopamina, ela vem em picos, ela é produzida em picos. E esses picos, eles vão fazer o seguinte, quando ela faz um pico, ela estimula a produção de uma substância chamada beta-endorfina. A beta-endorfina é a mesma substância que a gente produz quando a gente tem um orgasmo. Opa! Então, se eu praticar atividade física de forma eficiente, eu vou produzir dopamina. No caso da mulher, se for mulher, vai melhorar a libido. Ainda vou produzir um hormônio que olha que coisa maluca. Aí o que vai acontecer? Tem pessoas que têm história de depressão e falam assim, é difícil começar atividade física por causa da depressão. Mas aí, olha que coisa linda. Olha como Deus é fantástico. Olha isso. Aí você aumenta a dopamina com o exercício. A dopamina aumenta a produção de beta-endorfina. E a beta-endorfina, como te dá uma sensação de prazer, como te dá uma sensação boa, uma sensação gostosa, é o que a gente sente no pós-exercício quando ela é feita de forma efetiva. O que vai acontecer? Duas coisas. Uma, você depois vai sentir vontade de voltar a fazer exercício de novo. É por isso que eu falo para meus pacientes, olha, não precisa ter vontade, faz. Vai lá e faça o exercício. Que à medida que você vai fazendo, você vai melhorando a sua capacidade de fazer exercício e com isso você vai melhorando a sua produção de dopamina e o resto eu já expliquei. E a segunda coisa, ela aumenta serotonina. Opa! Se eu aumentar a serotonina, eu vou melhorar da depressão e vou trabalhar a minha ansiedade. Caramba, que coisa legal! Então, com a atividade física,
você está melhorando o seu físico. Saiu um trabalho recentemente falando que a atividade física praticada de forma regular, com intensidade satisfatória. Eu não tenho como medir essa intensidade aqui para vocês, tá? Mas sendo produzida com intensidade satisfatória, de forma regular, ela consegue melhorar, escuta o que eu vou falar, ela consegue melhorar todos os índices relacionados à saúde. Todos os índices relacionados à saúde. Então, quando você faz atividade física, você está trabalhando a ansiedade. Se eu trabalhar a ansiedade, produzir serotonina, produzir beta-endorfina, eu vou me sentir bem e o meu corpo vai equalizar as produções dele. Aí aquele estresse que estava gerando um aumento da produção do cortisol, ele vai diminuir e aquela testosterona que estava mirradinha, ela vai aumentar. Olha aí, gente, uma forma fantástica de você aumentar a sua testosterona. Olha que lindo. E com o aumento da testosterona, a gente vai ter aumento da massa muscular, a gente vai ter aumento da massa óssea, a gente vai ter uma melhora do nosso condicionamento cardiorrespiratório, porque à medida que você está fazendo a atividade física, você vai estar melhorando isso aí, melhorando a massa muscular. Isso aí se torna um círculo virtuoso, não é nem um círculo vicioso, é um círculo virtuoso, porque você vai estar tendo benefícios com isso daí, tá? Você vai melhorar massa óssea, já falei, massa muscular, diminuir depressão, você vai ter uma melhora na sua qualidade de vida, você vai ter melhores rendimentos, a sua energia vai voltar porque a testosterona começou a subir e você quando começa a produzir massa muscular, o nosso músculo é o tecido em que existe o maior número de mitocôndrias. Quem são as mitocôndrias? Gente, eu estou falando muito rápido, é porque eu não quero estourar o tempo, porque o pastor falou que eu posso ir até meia-noite, mas aí meia-noite eu acho muito, o pessoal já está cansado, então assim, eu estou falando rápido para falar muita coisa no intervalo de tempo pequeno, tá? Vão anotando aí, vai anotando aí, qualquer coisa, se o pastor permitir, quiser tirar alguma dúvida aí, eu estou aberto, tá? Então, assim, à medida que a testosterona vai aumentando, você vai aumentando a massa muscular, você vai aumentando a produção de mitocôndrias. As mitocôndrias, elas são aquelas organelas dentro das nossas células que vão produzir energia. Elas pegam a glicose, pegam o oxigênio, transformam em ATP. Aí esse ATP é a nossa molécula que vai ser encaminhada para todo o nosso corpo para executar todas as nossas funções, para que a gente tenha disposição para fazer as coisas, para que a gente tenha condição de exercer as nossas atividades, tomar as nossas decisões, levar à frente, poder focar, poder fazer tudo isso que foi falado o dia inteiro. E poder mudar de vida, poder decolar, poder sair dessa inércia, poder gerar uma nova vida transformada na nossa mente por completo, né? Aí e a mulher nesse momento a gente entende que é uma situação complicada, tudo que o mundo está vivendo de um modo geral, mas a gente muitas vezes menospreza algumas coisas que as mulheres sentem. Homens de plantão. Esse tal de TPM, isso é real. Isso é de verdade. Esse troço é muito complicado. O homem, ele tem a testosterona ali, que sobe e desce, tudo bonitinha, linda, o ano inteiro. Agora, imagina a mulher com uma penca de hormônios que sobe, que desce, que sobe, que desce, que vai, que um começa a subir, empurra o outro para descer e tal, não sei o quê. Aí, o que vai acontecer? Isso aí vai fazer com que a mulher, ela vive um momento de estresse, um momento de ansiedade, um momento de desejo pelo doce. Mulheres, vocês sabiam por que vocês desejam doce nesse momento? É porque nesse momento o estresse é tão grande no seu corpo que até a produção da serotonina cai. À medida que a serotonina cai,
você sente o desejo pelo doce. E você já observou que nesse momento existe um doce específico que você quer? O chocolate? Pois é. Por que você quer o chocolate? Lá no chocolate tem uma substância chamada triptofano. E o triptofano é precursor da serotonina. Olha como o nosso corpo é fantástico, né? Então, se a mulher come chocolate, ela vai ter duas coisas. Uma, ela vai ter aquele momento de prazer que está comendo chocolate. E outra, a substância do triptofano vai estimular a produção da serotonina e ela vai ficar melhor. Então, homens de plantão, não estou falando aqui para vocês engordarem as suas esposas. Longe de mim, longe disso. Existe chocolate a 70%, a 80%, 90%. Então, assim, deem preferência para um chocolate mais saudável, mas naquele momento em que a mulher tiver nesse problema de depressão, de TPM, presenteie sua esposa com um chocolatezinho gostoso, de qualidade. Olha que bênção você vai estar fazendo para ela e para você, né? Pensa nisso aí. Tá? Aí, a gente gera uma outra situação. Por quê? A partir dos 35 anos, né, o homem e a mulher, eles começam a entrar num declínio hormonal. É justamente a idade, ó eu aqui, ó. É justamente a idade em que a gente precisa de um acompanhamento com um geriatra. Opa, olha eu aí. Então, assim, a partir dos 35 anos, esses hormônios começam a cair. E eles vão caindo gradualmente. No homem, essa queda ela é muito lenta. Porém, eu tenho visto homens de 45 anos, homens com menos de 50 anos, já com uma produção de testosterona muito baixa, a libido muito baixo. Por quê? Tudo aquilo que eu já expliquei. É a ansiedade, é o estresse, é o trabalho, conta para pagar, coronavírus, uma emissora maluca aí matando todo mundo. Então, assim, é complicado. E o que a gente tem que fazer? Tudo que eu já falei. Em algumas situações, normalmente, depois dos 45, 50 anos, o que vai acontecer? Existe a necessidade de uma suplementação com a testosterona. Não é uma coisa do outro mundo. Você faz uns examezinhos e tal, se protege e pode usar o hormônio. Existem pessoas que existe aquela contraindicação absoluta, mais ou menos, né? Então, assim, o que a gente tem que entender? Que o nosso corpo ele tem que funcionar adequadamente. E quando isso não acontece, na evolução natural, os hormônios vão caindo. Aí, como eu falei, no homem essa queda é lenta. Porém, na mulher, chega um dia em que, pá, parou de menstruar. Aí, dali a uns 3 meses, menstrua de novo. Depois, 4 meses, e assim vai até o intervalo de 1 ano sem menstruar. Quando isso acontece, a gente declara que aquela mulher está no quadro de menopausa. Gente, olha que coisa maluca na vida da mulher. Primeira coisa, ela perde a libido. A mucosa vaginal fica atrofiada e ressecada. A pele dela começa a murchar, porque a produção do colágeno que era estimulada pelos hormônios vão lá para baixo. A fibra mais grossa começa a ficar de uma qualidade ruim. Aumenta a probabilidade de hipertensão, aumenta a probabilidade de infarto, porque a proteção que os hormônios tinham não tem mais, aumenta a probabilidade de demência. Então, assim, a menopausa para a mulher é uma coisa devastadora. E os homens não entendem isso. Já peguei, né, atendi
casais, né, em que o homem estava ali turbinado, querendo, papapá, só que a mulher já tinha entrado numa menopausa precoce e ele não entendia que aquela menopausa precoce era danosa para aquela mulher, de vários aspectos, inclusive na mente dela. Aí o que acontecia? Ele achava que ela estava com outro homem, porque não queria fazer sexo com ele. Ela não queria fazer sexo com ele porque doía. Ela não queria fazer sexo com ele porque não tinha mais prazer. Não tinha mais prazer assim. Os hormônios dela estavam tão ruins que ela não tinha mais desejo. A libido dela estava quase zero. O marido dela falava que estava debaixo do pé. Então, assim, são situações que a gente vê hoje em dia e que não é raro, por causa de tudo que a gente tem vivido hoje em dia. Em contrapartida, eu tenho exemplos de casamentos salvos, né? Esse foi um exemplo. A gente reorganizou os hormônios da esposa dele e eles voltaram a ter, né? A gente melhorou a lubrificação vaginal e eles voltaram a ter uma relação sexual satisfatória. Tem um outro caso assim que eu sempre gosto de falar dessa situação, porque era um casal que já de meia idade, né, já tinham passado dos 50, né, ele já não era lá aquele playboyzinho, ela já já estava na menopausa e eles viviam, olha que situação, eles viviam dentro de casa em quartos separados, viraram amigos, né? Aí, como assim? Pois é, eles já não tinham mais nada como marido e mulher, mas viviam juntos, não queriam separar e tal. Eles têm uma vida social boa, tanto ele como ela são delegados da Polícia Federal aposentados, ou seja, eles não são pessoas ignorantes, eles têm uma cultura e têm qualidade de vida. E viviam nessa situação. Por quê? Porque ela queria ele longe, não queria nem ouvir falar desse tal de sexo. Só que aí ela começou a se cuidar, fez uma cirurgia disso, uma cirurgia daquilo, levantou aquilo, cortou aquilo outro, não sei o quê, começou a ficar bonita, melhorar a aparência física e tal, começou a ficar mais bonitinha, tal, não sei o quê. Aí alguém encaminhou ela para lá. Eu não me lembro qual foi o motivo que ela foi lá. Mas aí, no decorrer da conversa, ela contou essa história, eu falei, negativo. Tá tudo errado. Vocês têm que voltar a dormir junto, vocês têm que ter relação, você tá jovem, tá bonita, vai ter relação sexual sim com seu marido. Ela disse, tá louco, não quero nem ouvir falar disso. Eu disse, posso fazer? Ela, pode, não vai dar em nada. Eu, tá bom. Comecei a organizar o metabolismo dela, comecei a organizar os hormônios dela. Quando foi um determinado dia, era mais ou menos 10 e pouco da noite, ou 9h30 para 10 horas, alguma coisa assim. Aí ela me mandou uma mensagem e falou assim, doutor, o que você fez comigo? Eu tô maluca aqui dentro de casa. Tô querendo fazer sexo, não sei o quê. Eu vou fazer o quê? Eu falei, ué? Vai lá visitar teu marido. Tá louco? Ele vai achar que eu estou ficando maluca. Eu vai visitar teu marido. Aí ficou nesse vai, não vai, vai, não vai. Ela falou, tá bom, eu vou lá. Quando foi no dia seguinte, ela me mandou um memezinho no WhatsApp. Ponto para doutor Iragildo! Consequência dessa brincadeira. Eles voltaram a dormir juntos no mesmo quarto, ou seja, um casamento foi restaurado. Então, o que eu quero dizer com isso? Não é porque o seu desejo pelo ato sexual diminuiu que o seu casamento está destruído, seu relacionamento acabou, não, vou procurar outra pessoa, não sei o quê, papapá. Nada disso. Tá? Homens, invistam nas suas esposas. Homens, melhorem, ajudem ela a ter o desejo de melhorar o físico dela, se essa for a questão. Homens, vocês melhorem o físico de vocês, se essa for a questão. E quando vocês começarem a fazer isso, pensamentos vão surgir, desejos vão surgir. Procure um médico que trabalhe com isso e vá lá buscar ajuda, vá lá. Homem, não é problema nenhum você procurar ajuda, dizer, olha, eu não consigo mais ter ereção como tinha antes.
Não tem problema nenhum, não é vergonha nenhuma. Muito pelo contrário, a gente tem visto isso de uma forma cada vez maior nos dias de hoje e cada vez com menos idade. Então, não é vergonha nenhuma. Procure ajuda, mude essa situação, viva melhor, mude essa qualidade de vida. Mude a forma como você faz sexo com a sua esposa. De repente, o que está faltando não é libido dela. De repente ela até tem, mas ela não quer com você. Porque o serviço que você está oferecendo é muito ruim. Então, melhore o seu serviço. Pergunta para ela, senta os dois, pergunta, olha, você gosta de quê? Gosta daquilo outro? Vamos fazer assim, vamos fazer assim, vamos fazer assado? Que minha esposa não me escute. Você fazer sempre a mesma coisa, do mesmo jeito sempre, chega uma hora que enjoa mesmo. E se o negócio for aquele rapidinho, a mulher nem se aqueceu. A gente sabe que a mulher demora um pouquinho mais para isso. Aí o que vai acontecer? Você não está tendo um sexo satisfatório, não está tendo prazer, vai viver uma vida ruim, vai começar a olhar para as mulheres aí fora, vai começar a olhar para os homens aí fora, e não é isso que a gente quer. A gente quer que você olhe para o seu marido, a gente quer que você olhe para a sua esposa. Como é que você vai reverter isso? Melhorando a qualidade do que vocês estão vivendo, de forma mente, corpo e espírito. A gente cansou de ouvir aqui hoje que quanto mais unido você está com Deus, melhor você vai se conhecer. Então, se você vai se conhecer melhor, você vai saber aonde você precisa atuar. Quanto mais você está unido com Deus, mais junto você vai estar da sua esposa, mais você do seu marido, mais vocês vão se conhecer. Como consequência disso, todo mundo vai ganhar. Vai ganhar você, seu cônjuge e a sua família. Então, não é pecado você querer fazer sexo. Muito pelo contrário. A gente está cheio de menções na Bíblia onde Deus fala, onde a Bíblia fala a respeito do ato sexual, a respeito de ter filhos, a respeito de gerar filhos, a respeito de ter prazer, né? Tem algumas estações lá em Cantares que um fala uma coisa, outro fala outra coisa, né? Então, assim, a gente precisa ter discernimento, né? O que está certo, o que está errado. Isso aqui está errado, então vamos mudar, vamos transformar, vamos melhorar, né? Eu tenho meus desejos. Se eu não falar os meus desejos que estão aqui na minha cabeça para minha mulher, como é que ela vai me satisfazer? Se a minha mulher não chegar para mim e dizer assim, olha, eu gosto assim, eu gosto mais desse, olha, quando você fez aquilo foi bom, quando você fez aquilo outro foi bom. Então, assim, se ela não me falar isso, como é que eu vou satisfazê-la? E como ainda agora eu falei assim, a gente tem que buscar alternativas quando a gente cai na rotina. E uma alternativa que eu encontrei com a minha esposa, né, que ela não me escute aqui, a gente, de vez em quando, a gente sai e faz sexo dentro do carro. Né? Aquela adrenalina, aquela situação, aquele não sei o quê. Botam isso um filme poderoso lá naqueles vidros lá e, vai ser feliz. É uma alternativa, é uma mudança. Você saiu da rotina, gerou aquela adrenalina, gerou aquela situação toda. É quando você estava namorando. Por que você batia coração, batia forte, não sei o quê, ficava suado, ficava vermelho, não sei o quê? Porque a adrenalina estava toda. Então, busca alternativas. Não vejo problema nenhum. Tenho certeza que os pastores que aqui estão, né, pastor Josué, pastor Paulo Lima, não vê problema em você buscar alternativas. Assim, existem situações, não sei o quê, vamos para um motel, papapá. Existe toda a história espiritual envolvendo isso aí. Quem quiser ir para um motel, primeiro pergunta lá para o pastor Paulo Lima. Deixa ele explicar essa parte espiritual toda que envolve essa história de motel. Mas você pode juntar um dinheirinho melhor, vai para um hotel, né, um hotel chique, leva a sua esposa, faz aquilo agrado, faz aquela graça, ela já ficou
Você já abriu portas, né? Então, assim, é basicamente isso que eu queria falar, né? Eu não sei se alguém gostaria de fazer alguma pergunta, se eu fui claro em tudo que eu falei. Eu sei que eu falei muito rápido para não extrapolar o tempo. Eu sei que o tempo é curto, está todo mundo cansado, já está tarde da noite. Então, assim, se o pastor Paulo quiser e vocês tiverem alguma pergunta, eu estou à disposição, né? O meu Instagram, né? Você pode entrar em contato comigo, pode fazer perguntas por lá também. Me sigam, né? Aumente lá o número de seguidores lá. Eu tenho postado algumas coisas interessantes. Me comprometi comigo mesmo de, a partir de agora, aumentar o número das minhas publicações, de todas as tanto espiritual, como intelectual, como na área da saúde. Né? Então, assim, o meu... Então, é isso aí. Então, o meu Instagram é @Dr. Iragildo Machado, tudo junto. @Dr. Iragildo Machado. Através do meu Instagram você me acha, né? E eu estou aqui para ajudar, para tirar dúvidas. No que eu puder ajudar, eu estou aqui, pastor. Então, alguém tiver alguma pergunta aí, então já arranjaram aí até um motivo para usar o carro aí, né? Já descobriram para que o carro serve. Isso não é fácil, não, hein, isso não é Pastor, fácil, não, hein? se a gente cair no dia a dia, confessa comigo, concorda comigo que o negócio vai ficar complicado? Tá certo. Tem mais pergunta aí? Agora eu descobri o motivo do seu. Caramba! Bom, tem mais pergunta aí não? Provoca aí o povo, aí, provoca o time aí. Temos aí 15 minutinhos para a gente ir para o encerramento. Se tiver mais perguntas. Você deu seu telefone no chat? Seu telefone para o pessoal poder se comunicar? Você já falou aí, pessoal, que você faz consulta videoconferência, né? Nesse tempo de pandemia, né? Faço sim. Pode me chamar lá no Instagram, @Dr. Iragildo Machado. Tudo junto. Me chama lá que aí a gente combina, a gente organiza direitinho. Eu tenho feito consulta com algumas pessoas e tem sido muito legal. Né? O melhor de tudo é você ver a resposta. Você vê aquela pessoa lá do outro lado dizendo que melhorou isso, melhorou aquilo. Isso é muito importante. Né? E nesse momento de pandemia, né, muitas pessoas ficaram com medo. Né? O pastor Cleolanda estava falando aí lance de medo, e eu me lembrei que, mais ou menos no meio aí desse período que a gente está vivendo, acho que início de maio, eu fui à casa de uma paciente atestar um óbito. Né? E eu fui lá, a paciente era uma paciente 75 anos, porém era uma paciente rígida, né? Ela ia para o mercado, ia para a farmácia, ia na padaria, ia na casa do vizinho, ia na praça, tudo isso daí. Aí, o que acontece? Essas pessoas, ela foi trancada dentro de casa por causa da história da pandemia. E todo dia ela falava, vou não sei onde, vai não. Vou não sei onde, vai não. Quando foi naquele sábado, ela acordou dizendo que ia na padaria comprar um docinho lá, que eu não me lembro qual foi. E a filha, não vai, vou, não vai, vou, não vai. Naquela história de vou, não vai, ela pum, caiu no chão e estava morto. Eu vou falar de novo o Instagram. E ela acabou falecendo. Ou seja, era uma paciente, não usava remédio para nada, fazia algumas suplementações, né, como vitamina C, complexo B e vitamina D, né, fazia todas as atividades dentro de casa, fazia suas compras, ia no mercado, fazia tudo, tinha uma vida normal. Aos 75 anos tinha uma vida normal e faleceu por causa de toda essa situação que a gente está vivendo. Então, assim, menos, né? Menos. Então, tem os seus riscos? Tem os seus riscos. A gente se protege e a gente corre atrás
desse prejuízo, tá? Valeu, Thiago. Então, assim, alguém falou aí, eu não vi aqui, não apareceu a pergunta completa a respeito de alguma coisa depois de 60 anos. Vou repetir o endereço do Instagram, tá? Tanto o Instagram como do Facebook. @Dr Iragildo Machado, tá? @Dr Iragildo Machado. Tudo junto. Pastor, o senhor consegue ver aí essa pergunta aí que fizeram? Alguma coisa aí de 60 anos? Interagindo, depois dos 60, pode melhorar a performance? Já sabe o que deve ser, né? Performance deve ser sexo, né? Fala sexo. Meu irmão, com certeza, com certeza. Não tenha sombra disso. Não só melhorar a performance, como a qualidade. A gente sabe que quando você não está ansioso por aquela situação, né, que a gente tem a história da ejaculação precoce, e um dos grandes inimigos da ejaculação precoce é a ansiedade. Então, quando você não gera uma ansiedade muito grande em cima disso daí, a gente tem visto que os homens, né, eles têm, à medida que os anos vão passando, eles conseguem demorar mais tempo para ter a ejaculação. E isso só traz benefício, porque a mulher vai ter, né, chance de ter o prazer dela, né? Então, assim, alguém tem que fazer, se for necessário, procure o médico, faça a reposição. A reposição hormonal não é aquela história de a testosterona causa câncer. Isso já foi derrubado por inúmeros trabalhos que foram publicados. A única ressalva que a gente faz é quando existe uma história muito forte de câncer na família, a gente faz um acompanhamento mais de perto, a gente rastreia melhor esse paciente antes de começar a fazer uso do hormônio. Alguém falou aí que o triglicerídeo está alto. Meu irmão, minha irmã, não vi quem perguntou. Só existe uma forma do triglicerídeo aumentar. Boca. É o que você está comendo. É o que você está ingerindo, é o que você está colocando para dentro. Então, assim, o que vai aumentar o triglicerídeo? Os carboidratos. O que é carboidrato? Carboidrato é massa e açúcar. Então, ou seja, pão, biscoito, macarrão, arroz branco, pizza, doce, tudo isso daí, né, vai aumentar a quantidade de açúcar dentro do seu sangue. E esse açúcar é o que vai dar origem ao triglicerídeo. Aí, meu irmão, deixa eu fazer uma observação aqui. O pessoal fala tanto de infarto com colesterol alto, não sei o quê. Porém, pior do que o colesterol alto é o triglicerídeo. Imagina essa situação. Você pega um copo com um pouquinho de água. Aí você vai lá e coloca um pouquinho de açúcar. Aí mexe, vai diluir. Coloca mais um pouquinho de açúcar. Mexe, vai diluir. Coloca mais um pouquinho de açúcar. O que vai acontecer? Daqui a pouco vai virar uma papa, um negócio grosso. É exatamente o que o triglicerídeo faz no seu sangue. Ele aumenta a viscosidade. A viscosidade aumentada vai aumentar a probabilidade de infarto, vai aumentar a probabilidade de AVC, vai aumentar a probabilidade de trombose e as suas complicações. Então, assim, pior do que o colesterol alto, ao meu ver, olha, é o triglicerídeo alto. Então, assim, meu irmão, 2 formas de você baixar esse triglicerídeo. Eu faria as 2 se fosse você. Primeiro, pare de comer besteira. Você está comendo besteira, meu irmão. Não tem outra forma desse negócio aumentar. E a outra forma, exercício. Exercício vai salvar a sua vida. Agora, dependendo dos níveis em que estiver o seu triglicerídeo,
vai ser necessário você fazer uso de alguma medicação para acelerar esse processo e você correr menos risco. E quando você começar a praticar atividade física, você vai começar de uma forma leve. Começa com uma caminhadinha, mas que você faça aí de forma regular. De preferência, nesse caso, que você faça ela todo dia. Não posso. Faz dia sim, dia não. Né? Então, assim, seria o ideal. E parar de comer essas coisas, meu irmão. Assuma um propósito de você, com você mesmo, com a sua família, com o propósito que Deus deu para você. Porque se todos nós viemos ao mundo com um propósito, Deus deu aquele propósito, ele tinha um propósito para ser realizado. Aí o que acontece? Vou mandar fulaninho lá para realizar isso aí. Aí o que acontece? Você começa a realizar o propósito de que Deus mandou você fazer. Aí você tem um AVC, tem um infarto, por culpa sua, por irresponsabilidade sua, porque você não tomou conta do templo que Deus te deu. Aí o que vai acontecer? Você não vai realizar o propósito que Deus mandou você fazer.